Olá, meu nome é Daniel Rosa, sou psicólogo, diretor e fundador do Instituto Ressurgere. Venho trazendo alguns vídeos sobre alguns autores aqui no canal do YouTube toda terça-feira. E estamos falando já há 2 semanas sobre a autora e psicanalista Karen Horney. E hoje nós chegamos ao nosso terceiro e último vídeo da série sobre ela. E primeiro nós falamos sobre a autora no primeiro vídeo, e psicanalista, né, autora psicanalista. E no segundo vídeo nós falamos sobre sua teoria, sobre seus pensamentos. E agora nós vamos falar sobre seus livros e algumas curiosidades nesse terceiro vídeo. Uma das curiosidades que eu gosto bastante e ela foi uma mulher e foi muito oprimida e podada pelo próprio pai. Então o pai rebaixava muito ela e exaltava os seus filhos, os homens, né? E, e ela, mesmo assim, continuou acreditando, estudando para se tornar uma médica. Mesmo assim, ela não conseguiu, rejeitaram ela na faculdade, né? Pelo fato de ser mulher, também pela região onde ela estava era muito difícil. E aí ela entrou, foi indo, né, com um trabalho, com um caminho diferente para poder chegar na universidade, mas conseguiu chegar, se formar, e depois estudou psicanálise. Se opôs a Freud, foi uma das que mais se opôs a Freud. Depois ela criou uma linha toda da psicanálise mais social, onde ela focou mais nas questões sociais e somente o inconsciente. E ela fez ali amizade com muitos autores, e uma das amizades foi com o Erich Fromm, ao qual mais tarde ela acabou se relacionando de forma amorosa com ele. Ela tinha esses desafios em relação às próprias necessidades, e ela estudava e falava sobre elas, ela também analisava sobre a própria vida, então ela fez também uma autoanálise. A gente vai falar sobre um livro dela hoje sobre isso. Então ela se analisava muito, ela percebia, ela tinha essa necessidade de ter um parceiro. E era uma necessidade, ela chama de a segunda necessidade neurótica que nós temos em relação às pessoas. E outra curiosidade, e ela influenciou muito a psicologia da Gestalt, influenciou a abordagem clínica da pessoa, influenciou o Abel Maslow, Al Rogers, né, a abordagem clínica da pessoa, influenciou também o Aaron Beck, também influenciou o Albert Ellis. E ela influenciou muitos autores. E como ela influenciou Arão, né? Então a parte mais humanista, eles enfatizam muito a autorrealização. Então, e é a autorrealização? De uma forma bem simples assim. A autorrealização é quando nós conseguimos viver uma vida autêntica, sermos nós mesmos e alcançarmos o nosso pleno potencial. E ao atingir esse pleno potencial, nós nos sentimos totalmente realizados, totalmente felizes. E então o ser humano está sempre buscando essa forma de ser autêntico ele mesmo, se sentir feliz, sentir pleno, realizado, atingir seu potencial. E o próprio organismo todo está, né, em movimento, não só a parte psíquica, mas a parte biológica também, nessa sensação, nesse sentimento de autorrealização. Então ela acreditava muito nisso, e as teorias humanistas, elas buscaram seguir esse mesmo princípio. Então os autores humanistas, ou alguns também especialistas fenomenológicos,
quando pensam de onde saiu isso, saiu lá da Anne Hornickel. Ela foi a pioneira nesse pensamento. Teve outros autores de outros lugares que também falaram sobre isso, mas ela foi mais enfatizou assim, deixou bem claro o IE e tal, da sua importância para a mente, para psique. Então, e como ela influenciou a TCC e não fala sobre autorrealização, pode até, né, falar de uma forma assim, meio sucinta, mas não enfatiza isso como as humanistas. Também o Aaron Beck também, né, ele foi muito influenciado muito pela forma das necessidades e elas são baseadas em crenças. Essas crenças centrais que nós temos sobre o que é certo, errado, bom e ruim, verdadeiro e falso, nós enfatizamos muito essas crenças. E algumas dessas crenças são pensamentos do tipo eu devo, eu tenho, eu tenho e, eu preciso, ele ou ela tem e, precisa, deveria. E isso aí, essas crenças vieram muito do pensamento da Horley. Isso é algo bem interessante a gente poder estudar. Outros pensamentos também influenciaram muito foi as próprias necessidades neuróticas. Então, a gente vai ver lá os tipos de pensamentos e crenças, a gente vai ver muito dessa visão bem semelhante no e o Aaron Beck fala. Então ele foi muito influenciado por ela. A gente vai ler os livros de história sobre a, a própria TCC do Albert Ellis, que veio antes da TCC, pouco antes, assim, quase simultâneo, mas veio um pouco antes da TCC, a teoria racional emotiva comportamental. Ele também foi influenciado e ele influenciou muito também o Aaron Beck. Então algumas pessoas pensam assim, não, a TCC veio antes da teoria racional emotiva comportamental ao mesmo tempo. Na verdade, o próprio Aaron Beck diz, e ele bebeu de muitas fontes. E uma das fontes foi do próprio Albert Ellis. Então ele e Albert Ellis, se for ver as datas, ele veio antes. A teoria ele formou da racional emotiva comportamental veio antes. E então o Aaron Beck bebeu também da teoria racional emotiva comportamental. Na época tinha outro nome, agora não me lembro. Enfim, então ela influenciou muito os autores. Então é muito triste saber que muitas pessoas não reconhecem isso ou nem falam sobre ela. E ela foi assim uma grande pioneira. Outra curiosidade interessante sobre ela é que ela fez uma defesa muito grande em relação às mulheres. Então pode-se dizer que ela foi uma grande pioneira no movimento da defesa dos direitos iguais, né, dos direitos que as mulheres não eram inferiores aos homens e não deveriam ser tratadas como inferiores. Então, tem até, a gente vai ler algumas coisas sobre ela, fala que ela foi pioneira também no movimento feminista. Enfim, e aí temos uma visão mais ampliada também dos mecanismos de defesa. Ela traz outros tipos de mecanismos de defesa, que é a afeição, a submissão, o poder e o afastamento em relação às pessoas. Então é outros mecanismos de defesa que a gente tem, algumas formas compulsivas de pensar e de necessitar. Então é isso aí. Essas as prioridades sobre ela. Agora vamos então aos livros. Então eu não tenho todos os livros dela. Infelizmente os livros dela foi outro sebo, não outra mais de outra forma. É outra coisa bem triste também. Sabe? São livros
melhores livros eu já li sobre necessidade em relação a pessoas, não tenho uma autor igual que fale sobre relações. E, e mesmo assim são livros bem escassos. Mas tem outros assim no sebos aí, na estante virtual também, você vai encontrar lá também. Então, o primeiro livro que eu vou falar, eu já tinha comentado, né? Vai ser esse. Conheça-se a si mesmo. Então, esse livro é considerado praticamente como uma autoanálise. Ela até fala, ele é um livro de autoanálise. Então, ó, Conheça-se a si mesmo é livro que ensina até que ponto e modo pode o indivíduo autoanalisar-se. Então, ela deu novos rumos às ciências de Freud. Não somente auxilia as pessoas a resolver seus problemas, como ainda possibilita o pleno esclarecimento das suas incompreensões, atritos, ódios, medos e fobias, e são algumas das causas da intranquilidade psicológica de nossos traumatizantes dias. Show, né? Bem interessante. E aí, vou ler aqui pra vocês. Ó, e dentro ela bota ali, né? Conheça a si mesmo ao canais. Então tá. Então aqui pra vocês verem aqui o sumário, tá? Praticabilidade ou conveniência da autoanálise. Então, isso funciona. As forças propulsoras das neuroses, fases da compreensão psicanalítica, a participação do paciente no processo psicanalítico, a participação do analista no processo psicanalítico. Então, para quem estuda psicanálise, gosta de entender como é a psicanálise, também vai ajudar bastante. Aí temos a autoanálise esporádica, a autoanálise sistemática preliminares, a autoanálise sistemática de uma dependência mórbida, a essência e regras da autoanálise sistemática, como agir em face das resistências e limitações da autoanálise, que vai falar muito sobre a autoanálise e também sobre a psicanálise, de como funcionam algumas coisas, tem alguns trechos bem declaradinhos sobre as 10 necessidades neuróticas do nosso tempo. Então é um livro maravilhoso, é um livro que eu gosto bastante. E aí nós temos os nossos conflitos interiores. Então esse livro é um pouquinho diferente. Então, nossos conflitos interiores podem ser resolvidos mediante a mudança das condições internas da personalidade e a elas deram origem, acreditando que o homem pode mudar e continuar mudando enquanto viver. Então, aí ela vai falar um pouquinho sobre algumas coisas mais profundas e detalhadas da nossa personalidade. Então ela vai trazer ali, ó, conflitos neuróticos e buscas de solução. Esse é o título principal, né? Aí vem os subtítulos. A pungência dos conflitos neuróticos, o conflito básico, a aproximação das pessoas, a oposição às pessoas, afastamento das pessoas, a imagem idealizada, externalização, outras tentativas para alcançar uma harmonia artificial. Aí a parte 2 é consequências dos conflitos não resolvidos. Subtítulos: medos, empobrecimento da personalidade, desesperança, tendências sádicas. E a conclusão é a resolução dos conflitos neuróticos. Então, ela vai aprofundar a sua teoria. Então, basicamente, esse é o mais geral, esse aqui aprofunda mais. Então, eles juntos são uma combinação maravilhosa para entender os pensamentos dela. Mas ainda tem um livro que eu considero ainda melhor do que ele. Se a gente pegar esses 3 livros e o outro eu não tenho, é a personalidade neurótica do nosso tempo, mas também é bem interessante. Se você juntar os 3 livros, você vai ter praticamente esse daqui. Tá emendado e eu comprei ele assim, né? Ele tá emendadinho, mas é neurose e desenvolvimento humano. Então ele vai trazer o que tem aí no outro livro, só de uma outra forma de estudar
onde ela vai trazer praticamente todos os pensamentos dela, certo? Então esse livro aí, e aqui é o título, A Luta pela Autorrealização. Ela vai trazer tudo. Então mesmo e você não... Ah, tem outro livro interessante também, eu não tenho, é o Novos Rumos da Psicanálise. Então ela vai trazer praticamente tudo. Mas claro, e a gente diz assim, então ou por esse ou pros outros, não, outra por E. Tem coisas e ela não fala I. É praticamente tudo. E algumas coisas ela vai aumentar I e não tem I. Mas tem muitas coisas I e não tem I também. Então enfim. O Extra Glória. Exigências neuróticas. A tirania do dever. Esse 3 aí é TCC pura, sabe? Mas, vou voltar a falar. TCC pura porque veio antes do TCC, né? E ela, o pior TCC, ela veio bem antes. Então, aí a TCC bebeu muito dessa fonte. Esses 3 capítulos, se você gosta de TCC, vai aprender muito, vai entender muito mais profundamente o porquê das crenças centrais lá da TCC e os pensamentos automáticos. Orgulho neurótico, ódio e desprezo por si mesmo, alinhamento, acho que é alienamento, mas enfim, doeu. Medidas gerais para aliviar a tensão, soluções expansivas, a sedução do domínio, a solução autoanuladora, a sedução do amor, dependência mórbida, resignação, a sedução da liberdade, perturbações neuróticas nas relações humanas, perturbações neuróticas no trabalho e vias da terapêutica psicanalítica. Então esse livro aí... e gosta também de dos pensamentos psicopatológicos, entendeu? Um pouco de psicopatologia, e algumas psicopatologias elas se desenvolvem, por mais que ela não diga a psicopatologia em si, se você analisar as psicopatologias, você vai ver que estão muito vinculadas a isso aí. Então, por exemplo, transtornos de personalidade vão estar muito relacionados a isso. Então, algumas não transtorno de personalidade, mas algumas formas, algumas crenças disfuncionais, e as pessoas que adoecem elas, estão muito relacionadas a isso aí. Então, é uma autora realmente fantástica. Não é à toa eu escolhi ela como uma das primeiras autoras. Escolhi ela uma primeira autora mulher, eu trago aqui nos meus vídeos. Eu trouxe o Viktor Frankl, e é o meu favorito. Rollo May, e é um dos meus favoritos, não sei se é o segundo ou o terceiro, mas é um dos favoritos. E aí temos a Annie Horney também, e é também uma das mulheres favoritas, e provavelmente é a favorita. É difícil eu escolher um favorito, porque eu gosto muito dos autores e autoras. Eu sei que é o principal, é o Viktor Frankl, é o top. Mas a segunda posição, terceira posição se disputa muito. São autores que eu gosto muito. E eu tenho certeza que se você estudar, ou desses autores que eu trago, não vai se arrepender. Então, meus amigos e amigas, ainda temos dia 10, dia 17. Não vamos ter vídeo dia 24, dia 31, porque, né, ninguém vai querer assistir na véspera de Natal. Mas, então, eu vou fazer dia 10, dia 17 e provavelmente dia 23, é na segunda, eu vou fazer a parte 3 desse próximo autor, aí dia 30 a gente não faz nada e aí volta no ano que vem, certo? Outra coisa que eu também desejo fazer, nos sigam lá no nosso Instagram, Instituto Pouco Resurgere. Temos muitas novidades para o ano que vem. Talvez não em janeiro, mas a partir aí de fevereiro ou março. Mas tem muitas novidades, muitas mesmo. Muitas coisas novas estão vindo para o Instituto e vão aparecer, vão surgir. Eu quero trazer mais alguns vídeos também, além desses vídeos que eu estou trazendo sobre os autores. Eu gosto muito de trazer sobre autores para vocês conhecerem mais. Também eu quero trazer assuntos polêmicos. Polêmicos. Então, se vocês tiverem sugestões, alguma coisa assim
E você pensa sobre isso? Os autores falam sobre isso. O, assuntos assim, diversos assuntos. Também diversos assuntos também sobre polêmicos, eu digo não só polêmicos gerais, assim, mas alguns são psicólogos, psicólogas, e às vezes pensam assim, ninguém sabe me responder sobre isso, ninguém sabe me explicar isso, eu não sei o porquê isso acontece, eu não sei ligar com isso, traz o assunto aí, manda aí nos comentários, manda lá no Instagram, e a gente vai ter o prazer de responder. Se eu não souber a resposta, talvez eu vou demorar um pouquinho para trazer ela, mas uma hora eu trago, certo? Talvez eu não traga na mesma semana que me enviaram, talvez não em 2, 3 semanas, mas assim que eu tiver, eu anoto tudo, tá? Assim que eu tiver a resposta, eu trago para vocês. Porque eu também não sei de tudo, mas eu vou buscar aprender. E aí eu trago para vocês. Mas eu já souber, com certeza eu já faço o mais rápido possível. E eu tenho certeza que vai ser bem, bem legal. E tem muitos assuntos interessantes. Já tem alguns em mente. E se vocês trouxerem mais alguns também vai ser bem legal. E aí a gente faz também toda terça-feira. Ou talvez não na terça-feira, talvez eu escolha outro dia. Mas aí a gente vê melhor, certo? Até mais então.